Para começar algo em nossa vida, temos que dar os primeiros passos. Isso vem me lembrando, e eu estou refletindo isso neste momento, porque neste momento eu estou vivendo os primeiros passos da minha filha. Minha filha tem 1 ano e 2 meses e ela está começando a andar, então está aprendendo ali os primeiros passos. O dia que ela deu 5 passos, nossa, foi aquela alegria. E eu fiquei refletindo muito em meu coração porque ela ficou muito contente de dar aqueles passos. E é uma construção, é um desenvolvimento, é um amadurecimento. E nada é de uma hora para outra. Tem toda aquela estrutura, né? Tem todo aquele desenvolver dela. Então, para chegar àqueles primeiros passos, ela teve que fortalecer os músculos primeiro, aprender a sentar, a levantar, a ficar em pé sozinha. Então, então, para poder ela aprender a andar e a correr, ela tem que aprender a se equilibrar primeiro, a colocar um pé na frente do outro. E para tudo que a gente for fazer em nossa vida, também é assim. Você já parou para pensar? Se você for começar um projeto novo, se você quer construir uma casa, se você quer começar naquele trabalho, se você quer começar a estudar sobre tal assunto, qualquer coisa que você for fazer em sua vida de novo, exige os primeiros passos. Mas a gente já quer logo de imediato, a gente já quer tudo perfeito. Mas tudo que a gente começa não é perfeito no começo. E isso eu venho refletindo muito também, porque agora que comecei a gravar esses vídeos, eu estou no comecinho. É os primeiros tijolos, é os primeiros degraus da escada. Eu não sei aonde essa escada vai chegar. Talvez eu tenha uma ideia lá no topo quando eu chegar, mas eu não sei. Este aqui é o começo, estes são os primeiros passos. Então, esses primeiros passos, eu não tenho câmera legal, eu não tenho microfone, eu não tenho um cenário ideal, perfeito. Essa é a minha cozinha, minha casa, minhas flores naturais em cima da mesa. Então, o que eu quero te falar hoje, o que eu quero te motivar hoje é isso. Por mais que você está começando, você tem o desejo de começar, comece, dê o primeiro passo. Para tudo o que você for fazer, tem o primeiro passo. Tudo o que uma pessoa construiu, tudo que a pessoa tem, seja material, seja crescimento espiritual, desenvolvimento, qualquer coisa que a pessoa tem que a gente vê e que a gente se inspira querendo chegar lá um dia também, ela teve o primeiro passo. Ela não teve assim, no passe de mágica. Então, dê o primeiro passo. O que é que está te impedindo de você começar hoje? É o medo? Passa em cima desse medo. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade, me dá pavor de expor os meus pensamentos, de falar em público. Muitas vezes, para mim, falar alto e falar algo que eu quero para as pessoas é difícil. Eu tô aqui gravando esse vídeo, mas é realmente uma prova viva disso, porque meu medo já me paralisou demais. Eu não posso mais admitir que ele me impeça de fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero conquistar. Então, eu tenho que ir apesar do medo. A coragem é isso. É você fazer apesar do medo. O medo não vai sumir de imediato, mas você tem que fazer mesmo com ele ali. Passa em cima dele. Qual é o seu medo hoje? Quando você dá o primeiro passo, o medo ainda vai estar ali. Mas quando você inicia um pé na frente do outro, aquilo toma forma. Você toma gosto e as coisas começam a fluir.
Eu fiquei imaginando muito tempo, querendo as coisas tudo perfeita para começar a gravar o vídeo, para começar a estudar alguma coisa. E eu percebi agora que eu já tinha tudo para começar. Só que o perfeccionismo, a comparação estava me paralisando, o medo, e não estava me deixando começar. Colocava mil coisas na minha cabeça que eu precisava disso, que eu precisava daquilo para começar, sendo que tudo que eu precisava está aqui. Da minha voz, minha comunicação, daquilo que eu queria falar com clareza e franqueza, tá tudo aqui. Você já tem tudo o que você precisa para começar. Se no dia de hoje você tem saúde, você tem casa, você tem comida, você tem um trabalho, você já tem tudo para começar. Então por que não dê o primeiro passo? Se você quer estudar aquela faculdade, não deixe para amanhã. Você não sabe o que pode te acontecer amanhã. Isso é muito real. E eu tenho um desejo tão grande que você tivesse aquela coragem de você realmente, sabe, pegar, ser algo palpável, você sentir você passando em cima do seu medo e você der o primeiro passo. Eu desejo tanto isso para as pessoas porque eu vejo no olhar das pessoas, eu sou muito observadora, e eu vejo no olhar das pessoas o desejo que elas têm por ir atrás dos seus sonhos, de começar algo. Às vezes não é algo muito grande, é algo muito pequeno no seu dia a dia, na sua rotina. E eu vejo esse desejo claro na vida das pessoas, em seus olhares, em suas conversas, mas o medo paralisa, a procrastinação paralisa, ela fica inventando mil desculpas. Então, por que não começar? Comece, será libertador. Quando você começar, você fala assim para o mundo: dane-se, dane-se julgamentos, críticas. Não dê ouvido para o que as pessoas vão dizer ou vão pensar. As pessoas não precisam saber do que você vai começar. Elas não têm o direito de opinar na sua vida, e mesmo se ela opinar, você tem o poder de escolha se aquilo vai afetar a sua vida ou não. Então se decida hoje. É tão libertador. Quando eu comecei, de fato, a dar os primeiros passos em minha vida para a construção de hábitos saudáveis, para eu falar aquilo que eu queria falar para a pessoa. Às vezes era um não, às vezes era algo que eu estava sentindo que estava me incomodando, mas eu não conseguia expressar. Mas quando você dá o primeiro passo, você passa em cima do medo, é libertador, parece que você está respirando pela primeira vez. É tão frustrante hoje em dia a gente vê com o auxílio da internet, com o celular, tantas coisas boas que a gente tem, que a gente pode alcançar, tanta coisa para nos auxiliar. A internet, o YouTube, o Google, qualquer coisa que a gente precisar saber, a gente vai lá e dá um Google que a gente sabe. É tanta coisa, é tanta informação, é tanto conhecimento, mas é tão frustrante ver as pessoas paralisadas pelos seus medos, pelas suas crenças limitantes. Isso tá errado. Tá errado. Você não deveria se sentir assim. Eu não deveria me sentir assim. E no meio disso tudo, eu sei que Deus, Ele tem algo grandioso pra gente. A nossa missão com Ele é muito maior do que podemos imaginar. E Ele tá ali o tempo todo, segurando na nossa mão, falando no nosso consciente com a sua voz sábia, com a sua voz mansa e humilde, falando: continua, é por aqui, vai aqui. E muitas das vezes a gente confunde essas vozes, essas respostas em nosso coração
como algo de fora, como algo que é para nos parar. Quantas vezes você já começou aquela rotina, aquele hábito e já está há semanas ali realmente para virar um hábito em sua vida? E aí começa, né, aqueles pensamentos que falam: e se eu desistir? E se isso não for para mim? O que as pessoas vão pensar? Eu acho que eu endoidei, eu acho que isso não era o que era para mim estar fazendo. Sendo que Deus está ali falando para você a todo momento: você está certa, minha amada, você está indo no caminho certo. Olhe para mim, continue em frente, não pare. E a gente vai e para. Minhas caras, meus caros, você só tem o hoje. Faça valer a pena. Se isso não for motivo maior para você se desprender daquilo que está te prendendo, eu não sei o que é, porque a sua vida é valiosa. Se você não tiver consciência disso, eu não sei o que eu posso te falar, entende? Então, começando hoje, dê o primeiro passo na sua vida, na sua mente, na sua mudança de mentalidade, porque isso também age muito na sua mente. Vai conversando consigo mesmo, vai falando: eu posso, eu quero, em Deus eu consigo. É assim que eu falo quando eu não estou muito disposta. A vida, meus irmãos, ela é uma montanha russa e nós temos que aprender a ser flexível. Mas a vida, ela é bonita, há tanta coisa bonita que Deus criou e você tá aí parado querendo desfrutar de tudo, querendo começar algo e não começa. Vai ficar sentado aí até quando? Como já dizia nós aqui, oxente. Espero que tenha feito sentido para você. E não deixe de comentar aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Não deixe de curtir, de se inscrever. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.